Deus seja louvado por esta doutrina. A doutrina da igreja visível, obviamente, ela vem acompanhada da doutrina da igreja que é invisível, que vai ser posteriormente tratado. Mas a igreja visível, né, como o próprio nome diz, é aquela que você mais claramente consegue enxergar. É aquela que se reúne, é aquela que está arrolada numa membresia, é aquela que está mais institucionalizada. E essa institucionalização, ela não é prejudicial, como alguns pensam. Na verdade, é é o atender da vontade de Deus. Porque foi o próprio Cristo que instituiu esta igreja. Esta igreja institucionalizada foi instituída pelo próprio Cristo. É necessário que ela exista. A pergunta do catecismo é: sabendo que existe uma igreja visível, ou seja, esta igreja que nós vemos, que vai ser composta pelo número daqueles que professam a verdadeira fé e os seus filhos, como é que eu posso entender a relação destas pessoas com a salvação? Todos que estão arrolados numa igreja visível serão salvos? O texto é muito claro quando ele diz: nem todos os que ouvem o evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível, que ele vai explicar depois. A igreja invisível, ela está composta por pessoas que declaram a fé, que um dia, diante de um conselho, eles demonstraram pela vida que já tinha sido avaliada pelos presbíteros e pela fé que foi declarada segundo um testemunho verbal, que aquelas pessoas são crentes. É isso que testifica que alguém faz parte da igreja visível, e somente isso. Então não há uma determinação precisa de que aquela pessoa é salva ou não. Quantas vezes nós já vimos pessoas da igreja visível se perdendo? Nos nossos tempos e em tempos passados. Ora, o primeiro tesoureiro da igreja do Novo Testamento, Judas Iscariotes, ele foi o traidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomava ceia com o Senhor. Ele andava com o Senhor. Ele era um dos apóstolos do Senhor e foi um traidor. Porque ele fazia parte da igreja visível, mas não da igreja invisível. Para os crentes, para os presbíteros, né, nós não vamos investigar quem realmente faz parte da igreja invisível. É difícil você conseguir saber com todas as... você ter total certeza de que alguém que faz parte da igreja visível também faz parte da igreja invisível. Claro que pelos frutos você conhece a árvore. É óbvio, este é o meio. Mas quantas pessoas demonstraram por um tempo certos frutos e depois os negaram? Então não é necessariamente uma falha dos presbíteros de uma igreja que um dia batizaram um determinado homem ou mulher adulto e depois eles vieram a ter que discipliná-lo. Porque o foro íntimo, ou seja, aquilo que está dentro do coração, não é jurisdição da igreja visível, ou seja, dos presbíteros. Isso é foro divino. Só Deus é quem alcança o coração dos homens. Então nós devemos entender que aquilo que é externo faz parte da jurisdição da igreja. Tudo que é externo à tua vida faz parte da jurisdição dos presbíteros, para que eles possam avaliar o teu caminhar na igreja visível. Mas é possível que alguém engane os presbíteros a vida inteira e seja um grande detrator da fé, alguém que falseia a fé e nunca é descoberto. Se alguém acha que isso é vantagem, imagine viver a vida inteira assim, né, sendo um crente na igreja e um ímpio no coração. É óbvio que isso terá consequências. Ninguém será salvo dessa maneira. Você pode enganar os seus pastores, você pode enganar os seus presbíteros, mas nunca enganará ao Senhor. Isso serve, inclusive, também para os próprios presbíteros, diáconos e pastores, que também podem enganar muitos por muito tempo, mas nunca enganarão o Senhor. A igreja visível, ela nos preserva, irmãos, porque o fato dela ser institucionalizada e ela exigir esta declaração de fé e uma vida santa, né, por meio da jurisdição dos presbíteros sendo avaliada assim, ela nos garante um mínimo de segurança para que nós possamos estar aqui. Imagine se não existisse isso e qualquer um pudesse tomar ceia, qualquer um pudesse votar, qualquer um pudesse fazer parte da igreja. Que grande bagunça seria a igreja. Mas a igreja institucionalizada,
com todos os seus regramentos, com a legislação que procede da palavra, com sua constituição e ordem, com o corpo de presbíteros, com os seus concílios. Tudo isso é um grande arcabouço de segurança que o Senhor nos deixou para proteger a nossa casa. Mas mesmo assim, eu reitero, não é garantia total. Os irmãos precisam sempre estar alertas, porque aqueles que fazem parte da igreja visível não necessariamente fazem parte da igreja invisível. Todo cuidado é pouco, não somente dos presbíteros, mas uns com os outros. Eu digo isso não para que nós estejamos aqui no meio de um clima policialesco. Não é para isso, não é para tanto, mas que sejamos como Cristo nos disse, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Amém.